Olá, amigos, a paz de Cristo que esteja convosco. Hoje eu vou falar de um homem que foi exemplo de obediência na Bíblia, um dos homens que foram exemplo de obediência na Bíblia. Esse homem era Noé, um homem que foi obediente em tudo que Deus falou para ele. A palavra de Deus, em Gênesis 6:9, Gênesis 6:9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Íntegro e justo da sua época. Na época de Noé, a Bíblia narra que o povo andava em pecado, que o mundo andava totalmente em pecado. E Deus olhou para a terra e só encontrou um homem justo naquela época. Noé, por ser um homem justo, foi escolhido para ser a continuidade de uma geração após Deus exterminar com tudo que existia no mundo. Há cerca de 11 séculos depois de Adão e Eva, Lameque teve um filho e o chamou de Noé. Lameque tinha 182 anos quando nasceu Noé. Matusalém foi avô de Noé e contemporâneo de Adão. Isto é, ele viveu na mesma época, por 143 anos. Ele viveu na mesma época de Adão. Matusalém narra a Bíblia que é o homem mais velho que já houve no mundo. Não é? Então Matusalém, ele soube em primeira mão dos acontecimentos no Éden, a criação, a provisão e a queda. Então, Matusalém viveu naquela época. E ele era avô de Noé. Então Deus olhou para a terra e viu a terra pervertida. Os homens só pecavam. E hoje, trazendo para o dia de hoje, será que tem algum justo? Ainda bem que Deus já mandou o justo para nos salvar, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, o único Salvador. Mas naquela época ele escolheu Noé, para que ele, a mulher dele, os filhos e as noras, escapassem daquele extermínio, que seria um dilúvio vindo sobre a terra. Noé tinha uma missão naquela época de falar sobre isso ao povo, de alertar o povo que viria uma destruição, para que o povo se arrependesse, para que o povo entendesse que iam ser destruídos. Mas muitos, ou todos, não acreditaram, porque só sobrou Noé, a mulher, os filhos e as noras. Isso pela obediência desse homem. Então, quando nós somos obedientes a Deus, nós temos de segui-lo, seguir Jesus, para obter também a salvação. O mundo não se acabará mais com água. Foi uma aliança que Deus fez com Noé, que não mandaria mais um dilúvio. Mas quando Jesus voltar, tudo vai ser pesado, tudo vai ser analisado. Então, as pessoas que não entenderam o recado da Bíblia, não entenderam o que Deus quer,
esses não se salvarão. Naquela época também não se salvaram. Por quê? 120 anos Noé ficou construindo uma arca que Deus ordenou para ele fazer. Fazer uma arca grande. Deus deu admissões de tudo. E tudo que nós temos que fazer naquela arca, Deus é que foi o arquiteto e o engenheiro. E não é só executor. Então 120 anos ele passou da vida dele, falando para aquele povo que vinha um dilúvio. Mas naquela época não havia chuva na terra. Nunca houve. Então como ia acreditar o povo num dilúvio? Somente pela obediência a Deus. Somente saber que um Deus maior, Criador de tudo, era que era capaz de mandar chuva na terra para exterminar o povo mau. Então, na época de hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Esse mundo está cheio de pecados, cheio de gente fazendo coisas abomináveis a Deus. E ele deixou a missão dos seus discípulos para pregar o Evangelho, para mostrar o caminho da salvação. Mas muitos ainda não estão crendo que Jesus voltará e vai arrebatar a sua igreja. E aquele que ficar sofrerá muito. Então, tudo isto que eu estou falando, que a Bíblia narra, que naquela época Noé pregou tanto, falou tanto. Mesmo que Noé não falasse uma palavra, mas só o fato dele martelar pregos, pegar madeira e fazer um grande barco da época, um grande navio, uma grande arca, o povo já tinha de se ligar e acreditar. Mas ninguém acreditou. Matusalém e Lameque ouviram Enoque pregar e viram o exemplo da sua vida nobre. Dele foi dito muitas coisas e Enoque foi arrebatado vivo para Deus. Enoque era um homem que andava com Deus, obediente também a Deus, tanto que Deus o levou para ele, arrebatou vivo. A Bíblia narra. Mas algo de terrível aconteceu. O homem se recusou a obedecer a Deus. A maldade do homem se multiplicou. Eles não faziam nada puro, nem bom, nem honroso, a ponto de Deus, o Criador, falar em arrependimento de tê-los feito. Foi a única coisa que Deus mais tarde se arrependeu de ter feito, foi nós, seres humanos. O homem, ele ficou decepcionado, porque desobedeceram totalmente a ele. O homem tornou-se uma ferida, tornou-se ruim. A Bíblia ensina que um homem pode se tornar tão moralmente reprovável, ser capaz de ir além do ponto de retorno. É deplorável que hoje em dia a gente vê com tanta tristeza no coração as pessoas cada vez mais ficando ruins, perversos, como aquela época. Isso estava acontecendo com os homens nos dias de Noé. Noé era um grande homem que viveu no meio da imoralidade galopante. Muitos acreditam que até mesmo seu pai e o seu avô sucumbiram a esta influência fatal. Porque na Bíblia não fala que eles escaparam do dilúvio. Então até eles foram também nessa vábia. É possível viver justo
É possível viver com justiça no meio das injustiças? Eu acho que sim. Nós temos vários exemplos na Bíblia de gente que viveu justo no meio da injustiça, na obediência de Deus. Daniel viveu, Abraão viveu, Moisés viveu, Jeremias viveu, Paulo e Silas viveram no meio da injustiça, mas eram justos. Homem de Deus, obediente. O homem não pode ser corajoso, justo e fiel e ter temor de Deus, a menos que seja obediente. Não pode ser justo um homem que não é obediente a Deus. Tem de ser obediente ao nosso Deus. Deus disse a Noé para construir uma arca, um grande navio. Se Noé não fosse obediente, ele tinha sucumbido também ao dilúvio. Ele tinha perecido. E não havia como começar uma nova geração. Por isso que Deus escolheu Noé, porque ele era justo e Deus queria novamente povoar a terra. Mas se ele olhar para a terra hoje, eu acho que da mesma forma ele se arrependeria, porque o homem está se tornando cada vez mais infiel, cada vez mais impuro. É uma tristeza quando a gente ouve ou vê um repórter, uma reportagem na televisão que só dá desgraça. Pai matando filho, filho matando pai, filho não respeita nada em ninguém. Então isso também é rebeldia, é falta de amor a Deus, é falta de ter Jesus no coração. Então, Deus deu a Noé um padrão e ele obedeceu, pura e simplesmente. Pura e simplesmente Noé obedeceu o padrão de Deus. Então hoje nós temos de obedecer a palavra. Nós temos a Bíblia que transmite a palavra de Deus. Então nós temos de ler a Bíblia, compreender, ouvir pregações, ouvir pessoas que falam do amor de Deus e poder entender que só seremos justos se obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Então nós temos de obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. E o que mais Ele pediu nessa época é para falarmos desse Evangelho. É para pregar o amor. É para pregar o amor de Deus sobre todos nós aqui na terra. Então, naquela época de Noé, o homem não obedecia, não acreditava. Então nós temos de nos redimir, nos arrepender e acreditar que realmente a vinda de Jesus está muito próxima. Hoje temos o que Deus nos deu, as dimensões e matérias a ser usada na arca da salvação, que é a igreja. Hoje nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Hoje nós temos o veículo de comunicação. Naquela época Noé não tinha como comunicar-se com o mundo inteiro. Hoje temos. Tem a televisão, tem as redes sociais, tem tudo para falar do amor de Deus. Como estamos construindo a nossa arca, essa arca? Como é que estamos construindo essa arca para a salvação? Estamos falando do amor de Jesus para as pessoas? Estamos dizendo que sou Ele a porta, que sou Ele o caminho? Ou estamos apontando outros caminhos? É para refletir. Estamos falando de um Jesus verdadeiro? Ou não?
Nós, como cristãos, temos de falar do verdadeiro Jesus, aquele que sofreu por nós. O que deve ser feito? Como cuidar dessa arca? Tudo isso é para nós refletirmos. O que temos feito? Será que é obediência ou desobediência? Será que estamos caminhando para um caminho de salvação ou não? Então temos de ter a certeza nesse Jesus. Ele veio para sofrer por nós. Ele veio para morrer por nós. A grande arca é Jesus de Nazaré. O que teria acontecido com a arca se ela não tivesse obedecido ao plano de Deus? Ela teria afundado. Então, quando Deus tem um plano na nossa vida, nós temos de obedecer. Então nós afundamos essa arca. Nós afundamos essa arca junto com todos os que estiverem por perto. Então, grande responsabilidade temos nós, cristãos, para anunciar o Evangelho de Cristo. Hoje, se não construirmos a arca da salvação de acordo com o padrão de Deus, ela também vai afundar. Noé foi salvo por sua obediência. E nós, se obedecermos ao que Deus quer, também vamos ser salvos. É só através da obediência, perseverança e amor é que nós construímos uma estrada para chegar até a salvação. E o único caminho é Jesus. Vamos seguir o exemplo de Noé. Esse homem que foi obediente até o fim da vida. Nós temos de ter muito cuidado, mesmo sendo justo, mesmo sendo um homem escolhido. Noé também fraquejou. Na única vez que ele fraquejou, ele caiu. Então temos que ter cuidado. Paulo mesmo nos exorta dizendo que aquele que está em pé, cuide para não cair. Então essa é a mensagem que eu vou deixar, para que quando vocês ouvirem, ela possa atingir o coração de vocês. E vocês possam refletir se estão obedecendo a Deus ou desobedecendo. Cabe a você concluir no teu pensamento o que realmente estamos fazendo. Amém? Vamos orar. Seu Deus Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, que nos desse, para falar do Teu amor, para falar da Tua proteção, para falar, meu Deus, da Tua palavra, Senhor, para poder, meu Deus, que aquele que escutar, aquele que me ouvir, me assistir, possa refletir, porque, meu Deus, há um só caminho, há um só jeito de chegar aos teus pés. É através do teu Filho amado Jesus. Porque ele veio e padeceu, morreu e ressuscitou por nós. Aquele que crê, aquele que for batizado, será salvo. No nome de Jesus, eu quero agradecer por mais esta oportunidade. E pedir que aonde eu alcançar esse vídeo, as pessoas sejam abençoadas, sejam protegidas, iluminadas e possam entender no coração que só a obediência é salva. No nome de Jesus eu agradeço
hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus.